E aí pessoal, tudo bom? Nessa aula aqui de hoje nós vamos dar algumas dicas para vocês sobre mercantilismo, certo? É muito importante que vocês compreendam que o mercantilismo é um fenômeno que está ali presente junto ao fenômeno da expansão marítima. Um assunto que nós já comentamos aqui no canal e eu vou deixar a aula aqui no card para vocês conferirem depois, tá certo? Então, para quem está acompanhando pelo material, a aula aí está relacionada ali às páginas 15 até a página 17 do material de vocês, tá? Então vamos destacar aqui algumas características do mercantilismo, tá? Primeiramente, é muito importante que vocês saibam que o mercantilismo, quando nós falamos em mercantilismo, nós estamos falando de uma política econômica que vai marcar ali o período da história moderna, tá certo? Do século XV ao século XVIII. E quando nós falamos em política econômica que vai surgir ali a partir do século XV, galera, nós estamos falando de um momento em que os estados estão se formando na Europa, os países estão começando a surgir na Europa, tá certo? Então, nesse contexto de formação das grandes nações, a formação dos países europeus, eles vão se formar, vão se construir, mas com um objetivo sempre em mente, que é ter cada vez mais lucro. Então, cada país ali que vai estar se formando a partir do século XV na Europa, ele vai se formar com um objetivo, ficar rico. E ficar mais rico do que o seu país vizinho, aliás, do que o país vizinho, tá certo? Então, o que nós vamos entender é que estratégias são essas que esses novos países, que esses recém-países vão adotar para ficar cada vez mais ricos, tá? É o mercantilismo, é o que a gente chama de mercantilismo, que ele vai ser marcado por algumas características, uma delas é o metalismo. Pessoal, durante essa época, no contexto da expansão marítima, né, naquele contexto ali de chegada dos portugueses ao Brasil, por exemplo, não havia cartão de crédito, né, não havia cheque. A forma como um país mostrava que ele era rico era na quantidade de ouro e prata. Quanto mais ouro e prata um país tivesse em seu território, mais ele era rico. Então todo o valor, todo o símbolo de riqueza nacional era por meio da presença de ouro e prata. Se eu tenho mais ouro e prata, se eu sou um rei e consigo ter mais ouro e prata no meu território do que o país vizinho, então é porque o meu país é mais rico, eu sou mais rico. E é claro que se nós temos esse paradigma de riqueza, que é o ouro, a prata, então eu vou criar cada vez estratégias mais ferozes para adquirir cada vez mais ouro e prata. Então nós temos primeiro que o metalismo, que é o que? A busca por ouro e prata. Os comerciantes nesse momento, a burguesia unida ao rei, lembre-se quando eu falo em burgueses, eu estou falando de comerciantes, que nesse momento também estão adquirindo cada vez mais presença, mais força, não só econômica, mas também política. Então os comerciantes, a burguesia nesse momento e o rei, eles têm um objetivo, adquirir cada vez mais ouro. Isso é o que a gente chama de metalismo, tá certo? Todo mundo é fissurado por metais preciosos nesse momento, principalmente ouro e prata. E uma outra característica, galera, do mercantilismo vai ser a busca por uma balança comercial favorável. Isso é bem simples, talvez a característica mais simples do mercantilismo. Se eu falei para vocês que o objetivo durante o mercantilismo dos países era adquirir cada vez mais ouro, então como eles vão adquirir ouro? Simples, eles vão começar a perceber que se eles compram mais mercadorias do que vendem, eles vão acabar tendo menos ouro, é ou não é? Por exemplo, se você gasta mais do que você tem em dinheiro, em recursos, você vai ficar cada vez mais empobrecido, não é assim? Isso seria uma balança desfavorável a você. E o que seria uma balança comercial favorável? Simples, para que eu tenha cada vez mais lucro, eu preciso o quê? Vender muito mais do que o que eu compro. Eu preciso adquirir mais riquezas.
do que perder, tá certo? Eu preciso exportar muito mais, vender muito mais do que importar. Se eu exporto mais do que eu importo, eu adquiro uma balança comercial favorável. É assim que eu passo a adquirir mais riquezas. E olha que loucura, na Europa, nesse momento, todos os países que estavam em formação queriam ter uma balança comercial favorável. Ou seja, todos os países queriam apenas vender e não queriam comprar. Então havia uma disputa muito forte e uma proteção econômica muito forte dos países, porque todo mundo quer vender, mas ninguém quer comprar. Como os países tinham muita dificuldade para vender para os outros países na Europa, o que eles faziam? Eles vendiam nas suas colônias. Aí nós temos agora uma terceira característica do mercantilismo, que é o chamado pacto colonial. Olha como essas características estão associadas. Porque, por exemplo, o Brasil, vocês sabem, é claro, era uma colônia de Portugal. Se Portugal não conseguia vender suas mercadorias, suas manufaturas lá na Europa, porque o mercado europeu era muito protegido, todos os países queriam apenas vender, então o que é que Portugal faz? Vende para o Brasil, porque o Brasil era colônia da coroa portuguesa. E aí, galera, reparem só, apesar da gente chamar pacto, pacto da ideia é o quê? De acordo, acordo entre duas ou mais partes. Mas esse pacto aqui não era nada justo e não havia um acordo entre as duas partes. Simplesmente o Brasil adotava as medidas que Portugal obrigava naquele momento. Então, por exemplo, se Portugal vendia manufaturas, vendia produtos para o Brasil, adivinha quem é que escolhia o valor pelo qual o Brasil deveria pagar? Portugal, unicamente. Portugal dizia o valor do produto, o Brasil era obrigado a comprar essas mercadorias. E quando o Brasil queria vender essas mercadorias, o Brasil era obrigado a vender simplesmente a Portugal. O Brasil teria que primeiro fazer uma relação comercial com os portugueses. E se Portugal ali permitisse, aí os brasileiros poderiam revender para outras regiões. Mas percebam, é uma relação muito injusta. O pacto colonial também é uma característica do mercantilismo, porque por meio do pacto colonial, os países que estavam participando do mercantilismo, eles conseguiam adquirir mais riqueza, de fato, porque eles exploravam um outro território, tá certo? Essa é uma terceira característica do mercantilismo. E aí, galera, vamos entrar aqui numa quarta característica do mercantilismo, que é uma política protecionista. O que é essa política protecionista? Pessoal, essa característica está ligada a todas as outras. Porque reparem só, Portugal queria comprar mercadorias de outros países? Não, Portugal só queria vender. Quando o rei de Portugal adota essa medida, que ele não quer produtos de outros países entrando no território nacional, porque ele sabe que assim significa que ele está gastando mais dinheiro comprando, ele está fazendo o quê? Ele está protegendo a sua economia, ele está tentando proteger a sua economia. É o que a gente chama de política protecionista. Para a gente entender um pouco como funciona uma política protecionista nos dias de hoje, galera, simples, porque hoje ainda existem políticas protecionistas. Imagine o seguinte, quando você vai comprar um aparelho eletrônico e ele é importado, né? Esse aparelho, para entrar no território nacional, ele precisa, antes de tudo, pagar um imposto. Então, o governo brasileiro estipula quanto é que aquela empresa precisa pagar de imposto para aquele aparelho chegar ao Brasil, para aquela mercadoria chegar ao Brasil. Quanto mais alto o imposto, significa dizer que aquela mercadoria vai ser mais cara no Brasil. Quanto mais cara é aquela mercadoria no Brasil, aquela mercadoria importada, significa dizer que a população tende a comprar o produto nacional, que é um produto mais barato, que já é fabricado aqui. Então, olha só, quando os países eles estipulam, por exemplo, impostos altos para que os produtos de outros
países cheguem ao território nacional, isso é uma política também protecionista. Era isso que havia lá na Europa durante o mercantilismo, tá certo? Todos os países, todos os reis, os ministros, eles atuavam para proteger a economia dos seus países, tá certo? E isso dava uma relação muito tensa com os outros países, porque cada um queria também proteger a sua própria economia. Havia uma rivalidade muito forte em relação a isso, tá bom? Então aí a gente entra agora numa outra característica que são os monopólios. Galera, uma coisa muito comum, o que é um monopólio primeiramente? Monopólio, galera, é quando uma empresa, ela sozinha, ela é responsável pela venda de um produto ou pelo fornecimento de um serviço. Se a empresa sozinha é responsável pela venda de um produto e de um único produto, não existe concorrentes, ou se ela é responsável pelo oferecimento de um serviço onde só ela oferece, a tendência dessa empresa, é claro, é que ela tenha mais lucro, né? Porque não existe concorrência para ela. Os países europeus se aproveitavam do pacto colonial para estabelecer seus monopólios também, tá certo? Como, por exemplo, a coisa mais comum nessa época era, lá na Europa, surgirem companhias que eram responsáveis pela venda de um produto nas suas colônias. Ou seja, quem quisesse comprar determinada mercadoria seria obrigada a comprar aquelas companhias. Ou seja, nós temos aí uma economia muito desigual também, tá certo? Devido à presença dos monopólios. E claro, lembre-se que os monopólios, as empresas, as companhias que eram criadas nessa época, que monopolizavam as vendas, sempre eram companhias que pertenciam a países que estavam ali vivendo o mercantilismo, nunca as colônias, tá certo? É uma característica importante também. Uma outra característica, galera, que nós não podemos esquecer é a intervenção política na economia, o chamado intervencionismo. Por que isso aqui é tão importante? Por que eu tenho que lembrar disso? Galera, é simples. O intervencionismo é a mistura de todas essas características que eu falei para vocês. Por que assim, professor? Porque, galera, quem é que está por trás, quem é que está atuando para que o país está inserido no contexto mercantilista, para que ele tenha cada vez mais lucro, para que ele adquira cada vez mais ouro? Quem está atuando, galera, é quem? É o rei, ou é um ministro. Ou seja, nós temos aqui decisões políticas que são sempre presentes na área econômica. Por exemplo, era o rei quem estipulava os valores das mercadorias, por quanto as mercadorias seriam vendidas, por quanto um comerciante iria revender determinada mercadoria. Era o rei ou o ministro quem decidia, por exemplo, o valor dos impostos. Então nós chamamos isso de intervencionismo, porque nós vemos aí a forte intervenção da política ou do Estado na economia. Isso também é característica do mercantilismo. Lembre-se que a gente poderia até colocar aqui como uma sétima característica, porque nesse momento aqui era muito presente, era muito forte a escravização, ou seja, o trabalho escravo, a escravização de indivíduos, de seres humanos, principalmente, por exemplo, nas Américas, como ocorreu aqui no Brasil durante mais de 300 anos. Isso era característica também do mercantilismo, tá bom? Então, lembre-se desse assunto e de como ele está associado ao contexto da expansão marítima, porque são assuntos que estão relacionados, tá? Então, reveja um pouquinho nossa aula sobre expansão marítima e é isso. Abraço a todos.